Bom dia, queridas! E aí, tá tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças ao bom Deus. Bom, hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a prática do inconformismo. Que palavra difícil, né? Que palavra difícil. Queridas, o que é a gente trabalhar o inconformismo? Estar inconformada com aquela situação. Na maioria das vezes, né, quando a gente se depara com uma situação que seja difícil ou que seja contrária àquilo que a gente se propôs a fazer, na maioria das vezes a gente logo pensa: ah, não era para ser. Ah, não era para seguir por esse caminho. Ah, às vezes a gente até coloca a responsabilidade em Deus, mas a gente se esquece que uma pitada de inconformismo e determinação podem mudar uma situação, não é mesmo? Quer ver? Presta bem atenção. Acredito que quem já tenha passado por uma situação dessa vai se identificar muito. Às vezes a gente está bem, mas recebe o diagnóstico de alguma doença ou alguma coisa assim. Desejo que isso não aconteça com ninguém, nenhuma de nós. Mas a primeira coisa quando isso acontece é praticar inconformismo, não é? A gente não aceita, a gente fica inconformado com aquela situação e o que a gente faz? A gente busca saídas e alternativas para tratar aquela situação, para melhorar muitas vezes a qualidade de vida daquela pessoa que está envolvida naquela situação, não é verdade? Vou dar um outro exemplo, quando a gente tem filhos e a gente pede que aquela criança faça o dever de casa, que ela aprenda aquela coisa, aprenda aquela operação matemática que a gente já passou as nossas dificuldades, mas que a gente sabe que eles são capazes de fazer aquilo, a gente pratica o inconformismo, não é? A gente fica inconformada com aquela situação, fala assim: Laura, pelo amor de Deus, Laura, como é que você não consegue entender? Não, a gente vai tentar até você conseguir entender. Só que quando a gente passa isso para a vida da gente, a gente se conforma tão fácil com uma situação negativa, tão fácil com um não, que muitas vezes a gente retrocede anos-luz só de ouvir aquele não, não é verdade? Às vezes a gente tá caminhando, nadando, brigando com a onda, né? Brigando com a piscina para poder nadar e para poder chegar e para poder andar um pouquinho no nosso negócio, e aí chega lá na frente e a gente escuta um não. Um não de um fornecedor, um não de um contador, um não de um sistema de gestão, um não qualquer um não do correio, um não qualquer que a gente possa escutar naquela atividade que a gente está executando. E o que a gente faz? A gente para, né? A gente para e estagna e pensa que aquilo é o nosso fim, é o nosso limite. Então, ter um pouco de inconformismo, na maioria das vezes, nos impulsiona e faz com que a gente chegue em lugares onde a gente não pensou chegar, né? Obviamente que a vontade de Deus, ela vai ser sempre soberana, né? E às vezes a gente vai lutar e aquilo não era para ser realmente. Mas a gente só vai saber se a gente lutar. A gente só vai saber se vai dar certo se a gente tentar. Uma vez eu ouvi uma frase e eu nunca me esqueci disso e eu quero compartilhar ela com você. Os seus resultados dependem 100% de você, do seu esforço, do seu inconformismo e da sua determinação. Ah, tem uma pitada de disciplina aí também, da sua disciplina também. Se a gente não tiver uma força-tarefa para chegar onde a gente quer, a gente vai ficar estagnado e vai retroceder. Não existe uma mágica. Eu não tenho nada mágico para ensinar para vocês, a não ser isso. E nunca se esqueça, seus resultados dependem 100% de você, só de você. Então, força, foco, fé, determinação, disciplina, inconformismo, constância. Vamos, amiga? Bora lá, bora trabalhar. Bora desbravar esse mês de setembro. Que seja lindo, que seja abençoado.